A relação espacial entre duas retas pode assumir diferentes configurações. Neste vídeo vamos avaliar 5 modalidades de relação espacial entre duas retas e começamos pelas retas concorrentes oblíquas. Portanto, concorrentes oblíquas. Para cada uma das modalidades de relação espacial, vamos utilizar aqui um cubo para tornar mais clara a visualização da relação entre as duas retas. Ora bem, retas concorrentes são retas que se intersetam num ponto. Considerando aqui as retas A e B, e vendo que a reta A passa por estas duas arestas do cubo, nestes dois pontos a vermelho, e a reta B passa nas mesmas arestas, mas nos pontos a verde. Ora, necessariamente, estas duas retas terão de se cruzar no espaço e isso acontece num ponto específico, vamos designar de ponto Y. Não é difícil de visualizar também que o ângulo definido pelas duas retas é um ângulo diferente de 90 graus, portanto, neste caso, inferior a 90 graus. E o não se tratar de um ângulo de 90 graus é precisamente o que as torna retas oblíquas. Certo? Portanto, são concorrentes porque se cruzam no espaço, mas oblíquas porque o seu ângulo não é de 90 graus. Vamos então agora ver o caso de retas que cruzam-se no espaço, portanto são concorrentes e o ângulo que definem é um ângulo de 90 graus. Podemos já avaliar essa situação aqui com as retas A e B. Vemos que se intersetam novamente num ponto, vamos considerar o ponto I, e atendendo à disposição das retas relativamente ao cubo, não é difícil de visualizar aqui o ângulo, ou de perceber, neste caso, que o ângulo aqui será de 90 graus. Então, tratam-se de retas que são concorrentes perpendiculares, ou simplesmente retas perpendiculares. Já um pequeno engano, perpendiculares. Portanto, temos dois tipos então de retas concorrentes. Vamos para um terceiro tipo de relação espacial, que envolve duas retas que partilham a mesma direção, portanto que não se cruzam no espaço. Estas retas designamos de retas paralelas, penso que é um termo conhecido e fácil de entender. E estes três tipos de retas, os dois géneros de retas concorrentes e as retas paralelas, definem um conjunto que é o das retas complanares. Veremos isto com mais detalhe mais tarde, mas as retas complanares são retas que definem um plano. Portanto, não vamos analisar isso agora, mas por duas retas concorrentes, tanto oblíquas como perpendiculares, ou por duas retas paralelas, é possível fazer passar um plano, ou definir um plano. Os outros dois tipos de relação espacial é entre retas que não definem planos, e que são as retas enviesadas. Portanto, enviesadas. E temos dois tipos. Na imagem da esquerda, vemos novamente uma reta A e uma reta B, e pela sua localização no cubo, percebemos desde logo que não são concorrentes, que não se cruzam e que têm direções diferentes, portanto não serão paralelas. Podemos também deduzir, a partir da imagem, que se trata de direções que não estabelecem uma relação de perpendicularidade, que é o que acontece aqui na imagem da direita. Temos também duas retas que não se cruzam, com direções diferentes, mas as duas direções nesta situação criam uma relação de perpendicularidade, portanto fazem um ângulo de 90 graus, se quisermos, entre estas duas direções. Portanto, se quisermos passar talvez aqui as duas para o mesmo plano, portanto isto é a direção da reta B, e esta será a direção da reta A, e aqui, atendendo à imagem, aqui é o cubo que nos ajuda a perceber isto,
esta relação é de 90 graus. Estes dois tipos são então retas enviesadas, e o primeiro corresponde às retas enviesadas oblíquas. Portanto, são retas que não se cruzam e cujas direções não são perpendiculares. Oblíquas. E, para terminar, temos as enviesadas ortogonais, uma vez que as suas direções são perpendiculares. Recapitulando, temos então dois grandes grupos, retas complanares e retas enviesadas. Nas complanares temos as concorrentes oblíquas e perpendiculares e também as retas paralelas. E do lado das enviesadas temos dois grupos, ou se quisermos, duas modalidades, as enviesadas oblíquas e as enviesadas ortogonais.